creio que você está intercedendo pela sua família. Eu creio que você está orando pela sua família. A cada louvor, cada ministração, cada palavra, eu creio que você está clamando ao Senhor pela sua família. E eu te incentivo a não ficar preocupado com as informações lá de fora. Fique preocupado somente com aquilo que Deus está falando ao seu coração. Estou acompanhado da minha esposa, Samanta, e a nossa filha está por aí. Deve estar com a Ana Luísa por aí, na salinha, se não me engano. Deve estar por aí, está lá em cima. Isso, o Valentino está por aí com a Ana Luísa. Os amigos queridos, Tiago e Osana, seu Maurício, pessoas muito queridas. Eu convido você a abrir sua Bíblia, irmãos. 1 Samuel, capítulo 30. São tantas informações, né? O culto acontece tanta coisa, a gente fica com muitas informações. Mas vamos para a palavra. Certamente Deus irá continuar falando ao seu coração. Irmãos, família, glória a Deus pela visão do pastor, visão da igreja. Continue valorizando a família, tendo esse tempo, porque senão acaba caindo no comodismo, na mesmice, e a gente vai empurrando com a barriga. Nós temos que ter esse momento mesmo de palavra de fé, de intercessão pela família, tendo em vista que o adversário não mede esforços para tentar destruir a nossa família. A todo tempo, eu desci as águas batismais dia 2 de abril do ano 2000. Completei 25 anos que eu me batizei, passei pelas águas. Desde então, eu sempre fui envolvido com liderança, trabalhando ativamente. E logo após isso, já comecei a pregar. E desde aquela época, eu já vim pregando sobre isso, sobre as artimanhas do inimigo contra a família. E o negócio não melhorou, a situação só tem piorado dia após dia. Então eu creio que você veio até aqui disposto a clamar pela sua família. Vamos ler um texto que Deus falou ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa celebração da noite. Creio que você será edificado nesta noite. Acompanhe a leitura que diz assim, deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui que está um pouquinho maior aqui na folha, porque ultimamente estão fazendo as letras muito pequenininhas na Bíblia. Vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e a tinha queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse:
Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Perseguiu-os Davi e os 400 homens, pois que os 200 homens ficaram por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigado por esta palavra lida. Senhor, fale ao coração da tua igreja, que possamos ter a nossa fé edificada nesta noite. Em meio às minhas limitações, o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Acredito que alguns, ou a maioria, conheça esse texto. Vai falar sobre Davi. E o contexto dessa história aqui, o contexto dessa passagem, se nós lermos alguns capítulos anteriores e acompanharmos o contexto, a trajetória de Davi até chegar a esse capítulo, nós vamos ver que nesse contexto já havia um problema familiar, já existia aqui um problema familiar, até porque um pouquinho antes desse capítulo aqui, nós vamos observar Davi em uma constante fuga, Davi fugindo, temendo a sua própria vida, porque o seu sogro desejava incansavelmente o matar. Mas antes de dar continuidade aqui nesse texto, na mensagem, eu separei um título só para nós trabalharmos e conversarmos e falarmos aqui desta noite. Não meça esforços para lutar pela sua família. Não meça esforços para lutar pela sua família. E esse título não é simplesmente um título para dar um impacto, para dar uma força. Não, de fato é uma palavra de fé para a sua vida. Não meça esforços para lutar pela sua família. E conforme eu estava mencionando, se nós olharmos o contexto desse texto aqui, Davi ele estava em uma constante fuga, temendo a sua própria vida, porque o seu sogro, conforme eu mencionei, o seu sogro desejava incansavelmente atirar contra a sua vida. E Saul perseguiu Davi durante algum tempo, algumas situações, desejando matar. E aí já estava instaurado um problema familiar. A todo momento, Davi fugindo. Por consequência disso, Davi se refugiou em alguns reinos, deserto e até mesmo numa caverna. Ora, lá no capítulo 22 de 1 Samuel, vai falar a caverna de Adulão. É um texto também muito conhecido. É de lá também que Davi tem a experiência, quando ele vai se esconder, porque Davi estava fugindo, porque algumas pessoas queriam matar. Ele foi procurar refúgio num reino chamado Aquis, que depois o ajudou. E os soldados desse rei o reconheceram, e ele ficou apavorado por conta disso. Ele ficou assustado, porque os soldados reconheceram Davi. E Davi, diz o texto lá em 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel 22, fala que ele, antes do 22, na verdade, se finge de louco para sobreviver. Eu não sei se é daí que tem aquele ditado que fala que às vezes é preciso se fazer de louco para sobreviver. Eu não sei se é daí, mas que Davi fez. Davi sai dali e vai para aquela caverna chamada de Adulão. E o texto vai nos mostrar que Deus acrescenta ali 400 homens problemáticos, com problemas, situações adversas, intempéries da vida. Todo tipo de problema Deus acrescentou a Davi naquela caverna de Adulão. E aí, a história vai nos mostrar que é de lá que Davi escreve até Salmos 34, um versículo muito conhecido, a parte 8, Salmos 34, 8, que é: provai e vede que o Senhor é bom.
O contexto desse texto, Davi estava numa caverna, se escondendo, cheio de problema, atendendo pessoas problemáticas, com dificuldades. Davi escreve esse salmo. Mas continuando o texto, e aí Davi foge da caverna, tem outra fuga para o deserto, enfim, nessa fuga constante que eu mencionei aqui, ele se une a Ziglag, ele se une a Aquis, que era um rei. Ele vai pedir abrigo a esse homem, a esse rei, que era de um povo inimigo, fazia parte de um povo inimigo. E Davi, por conta desse medo de perder a sua própria vida, ele vai buscar abrigo, asilo, justamente com esse rei. Mas o rei o recebeu no seu palácio. Mas chega um determinado momento que Davi fala: poxa, não é bom que eu fique vivendo com você, não quero ficar aqui no palácio, eu quero ir embora, me dê uma terra. Foi aonde que Davi foi presenteado para ir com os seus homens, seus soldados, a família, todo mundo tinha família, todo mundo foi para Ziglag, se esconder lá, ou ter a sua terra, e não viver mais se escondendo, correndo, estabelecer um lugar para estar com a sua família. E aí, esse rei aqui, se você acompanhar a leitura, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 6, vai falar dessa parte, que aí ele concede essa terra para Davi, Ziglag. Toda essa cidade era para ser um lugar de segurança. Toda essa cidade, Ziglag, deveria ser uma cidade, um lugar de segurança, sabe? É diferente. Davi, até então, estava fugindo, Davi estava se escondendo, e toda vez que Saul descobria que Davi estava num lugar, ele ia atrás, e a vida de Davi era assim. Mas quando ele recebe uma terra, Ziglag, era para ser esse lugar de conforto. Eu não vou mais me esconder, eu vou me estabelecer aqui, a minha família vai ficar aqui, os meus filhos vão brincar aqui, vão correr aqui, vão se divertir aqui nós vamos ter segurança, porque os nossos homens de guerra, Davi tinha cerca de 600 homens, nós vamos ficar aqui, nós vamos ter as nossas estratégias, o nosso lugar é aqui, Ziglag, lugar de segurança, lugar de conforto, é o nosso lar, é a nossa casa. Todos nós aqui, quando temos a experiência de passearmos, de viajar, como é bom viajar, maravilhoso viajar. Lá em casa nós temos o hábito de todo ano, praticamente todo ano, né? Irmos lá para Cachoeiras da Itapemirim, lá para a roça. Gosto de roça. Mas sabe, que lugar maravilhoso. O leite a gente vai no curral, pega na hora, as frutas no pé, passarinho cantando, bem interiorzão, aquele lugar tem gente que gosta mais de praia, né? Lugar de praia. Mas enfim, é maravilhoso quando a gente está passeando. Olha, é um espetáculo. Mas nada se compara quando a gente chega dentro da nossa casa. Lugar de conforto, você senta à vontade, está cheio de coisa para fazer, mas tu senta à vontade, tranquilo, é o seu lugar. Por mais que o lugar que eles vão, ou você vai se hospedar, eles te dão todo o conforto do mundo, assim como nós somos recebidos, tem uma casa só para a gente lá, não fica ninguém na casa, só a gente, eles oferecem a casa para a gente, é maravilhoso, mas não se compara ao nosso lar. Eu penso que Davi, com sua família, com seu povo e os familiares daqueles homens, talvez também pensassem assim: poxa, a gente está fugindo, a gente está contigo, mas quando recebe a sua casa, o seu lugar, o seu canto, é uma experiência totalmente diferente. E aí, conforme nós vamos ver daqui para frente, Ziglag deixa de ser esse lugar de segurança, de conforto. Ziglag vai se chamar, ou vai representar, um lugar de dependência exclusiva de Deus, total dependência de Deus. Ziglag vai significar dependência exclusiva de Deus. E aí nós vamos ver o porquê. Quer dizer, nós já fizemos a leitura e nós entendemos o porquê. Porque
dependência totalmente de Deus. Porque Davi deixa a sua família, aqueles soldados, aqueles homens, deixa a sua família, todo mundo está lá estabelecido. Davi novamente está lá com Aquis, junto com aqueles soldados, homens filisteus, que estavam exatamente se organizando, porque eles intentavam contra o povo de Israel. Davi ainda estava se metendo numa furada, guerreando uma guerra que não era dele, e indo até mesmo contra o seu povo. Foi o próprio povo filisteu que falou: não, ele não vai com a gente. Não, ele não vai com a gente não, pode mandar ele embora. E o rei Aquis explica aquela situação para Davi, e ele volta com os seus homens. Ele volta para o seu arraial, com aqueles 600 homens. É nessa realidade, é nesse cenário que quando ele chega naquela cidade, ele vê que os amalequitas tinham invadido tudo, levado as esposas de todo mundo, os filhos, filhas, crianças, adolescentes, os bens, os despojos, enfim, havia levado tudo. E como se não bastasse, ainda tacaram fogo na cidade. Quando eles chegam na cidade, aquela experiência de ver a cidade queimada, a cidade em ruínas, aquilo que era um lugar de conforto, um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de acolhimento, era agora um lugar de dependência de Deus, porque era uma herança, um presente que ele recebeu, e o bem mais precioso que ele tinha não estava mais lá, havia sido levado como cativos. Lembrando bem, é muito bom ter os bens materiais, é muito bom, temos que lutar para isso, trabalhar para isso, mas o nosso maior patrimônio é a nossa família. É a nossa família. Carro é bom, é indispensável muitas vezes, sim, mas a nossa família é muito mais indispensável do que o carro. A nossa família é o nosso melhor patrimônio, maior patrimônio é a nossa família. E aí Davi, aqueles homens chegam e veem esse cenário, o maior patrimônio já não estava mais lá. A cidade estava pegando fogo. Este foi o cenário. Às vezes, irmãos, a primeira lição que eu tiro aqui desse texto é que muitas vezes é necessário chegar ao caos para as pessoas se aproximarem de Deus. Sabe, tem tanta experiência ou tantas oportunidades para se apresentarem diante de Deus e ficam meio que brincando de pique-esconde com Deus, achando que isso é possível. Mas eu sempre menciono que não tem como brincar de pique-esconde com Deus. Não tem. Quantos aqui já brincaram de pique-esconde aqui na adolescência, na infância? Pronto. Tinha uns que corriam mais, né? Se escondiam, depois deixava ver, saía correndo, tinha mais agilidade. E era possível, nós conseguíamos brincar. Até era possível também na época também ficar na rua brincando até tarde também. Hoje nem tanto. Mas com Deus não é possível se esconder dos olhos de Deus, porque a palavra diz que Ele está em todo lugar contemplando os bons e os maus. E aí a primeira lição que eu extraio aqui desse texto é que às vezes tem muitas pessoas que esperam o caos para se aproximarem de Deus. Veja que Davi, como que estava a situação de Davi, fugindo daqui, fugindo dali, e corre daqui. Mas quando chegou o caos na sua família, o que ele fez? Ele chorou, perdeu as forças, mas ele se apresentou para Deus, foi buscar em Deus direção, como iria agir, ele buscou em Deus. Mas ainda nessa primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, é que algo que podemos destacar aqui também nessa leitura que eu fiz aqui de primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é que a família estava toda reunida nesse lugar de conforto, lugar de paz, mas essa família ficou um tanto quanto desprotegida.
Sabe, homens acostumados com guerra, acostumados com lutas, e Davi com os seus homens está em outro canto, tentando se aliar com o povo inimigo para guerrear contra o seu próprio povo. Sabe, Davi estava tão preocupado com outras coisas, preocupado com outras situações, e não deu a devida atenção para a sua família. Davi deixou de lado um pouco a sua família, e dedicou tempo, esforço, somente a outras situações. De fato, irmãos, é legítimo nós trabalharmos, lutarmos. Tia Serinha falou que o esposo, o saudoso irmão, era muito trabalhador, sabe, isso é legítimo, mas hoje tem muitas famílias, não é o caso, mas tem muitas famílias hoje sendo destruídas, porque não estão dedicando o devido tempo à família. Conforme eu mencionei, é legítimo trabalhar. Para quem trabalha de conta própria, sabe a correria que é. Eu trabalho por conta própria, olha, às vezes não tem horário, e por mim eu continuo até, aí eu vou embora por conta da família. Mas se deixar por mim, eu fico. É legítimo trabalhar, correr atrás, buscar, se esforçar, estudar. Mas só que nesse caso aqui nós podemos observar que Davi não dedicou atenção, os cuidados necessários à sua família. Ele deixou a desejar, talvez focou tanto atenção em outras coisas e deixou a sua família um tanto quanto desprotegida. Sabe, focou em estar fugindo, em estar fazendo aliança, em estar fazendo aquela política da boa vizinhança e deixou Quantas famílias hoje estão sofrendo porque se estão pensando somente no trabalho? Nós temos que pensar no trabalho, mas nós não podemos deixar a nossa família de lado. Quantas famílias estão sofrendo porque homens têm dedicado muito tempo, mulheres também, à internet, a jogos, a lazer, enfim, eu poderia mencionar tantos e tantos casos. Davi não dedicou a atenção necessária para a sua família. E às vezes, irmãos, conforme eu mencionei, é legítimo trabalhar, se dedicar. É legítimo. Mas muitas situações, tem muitas oportunidades aí, muitos casos que famílias estão sendo destruídas porque não se está tendo a atenção necessária dentro de casa. Eu lembro muito quando, tempo atrás, alguns anos atrás, eu evangelizei durante 3 anos um rapaz. Hoje ele se converteu, ele se converteu já há alguns anos. E eu pregava para ele, eu nem era casado ainda, faz alguns anos, eu nem era casado, e eu evangelizava e era difícil, até que ele se converteu em outra igreja, foi para outro canto e depois nós nos reencontramos, e até hoje nos encontramos na rua, conversamos e tudo mais. E nesses encontros assim, na rua, ou lá perto da outra casa, ele sempre mencionando, e virou um evangelista mesmo, né? Tem um ardor missionário muito grande ele, e ele sempre mencionando, não, eu evangelizei mesmo, falei, tem que abrir a boca mesmo, tem que falar e tudo mais, e sempre mencionando também sobre casais, pastor Diego, não porque eu preguei para um casal, e um casal estava quase se separando, e eu preguei para eles, voltaram e não se separaram, glória a Deus, aleluia. E de novo falando, não, porque eu preguei para uma moça, ela estava já indo embora de casa, e pregando para outra moça também, muitos casos, e eu falei para ele, olha, amém, glória a Deus, que Deus está te usando como instrumento. Falei, mas vem cá, eu tinha liberdade com ele, eu falei, e o seu casamento? Ele foi de outra denominação, ele não tinha um hábito de andar de mão dadas, né? Eu falei, e o seu casamento?
Falei, poxa, eu vi você passando para ir para a igreja, eu não vi você de mão dada. Você estava num lugar, a esposa no outro. Eu com liberdade, né? Falei, cuidado, fica ligado, cuide do seu casamento também. Sabe, Deus tem te usado como instrumento para abençoar outros casais. Mas olha, dê atenção ao seu casamento. Não precisa gastar dinheiro. Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa? E eu falando com ele. Não que não precise gastar dinheiro, tá bom, gente? Pode pegar a patroa, pode passear, gastar dinheiro, tá bom? Isso foi que eu estava conversando com ele na ocasião, tá bom? E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa? Aí eu falei para ele, não estou falando para você gastar dinheiro, mas vai na pracinha, ou muito dinheiro, né? Vai na pracinha, compra uma pipoca, passeia com a tua esposa. Eu sei que ele não respondeu, ele ficou em silêncio. Hoje em dia a pipoca, eu não sei, os adolescentes aqui com certeza não vão saber. Mas hoje em dia a pipoca, pastor Diego, Mona Lisa, é outro tempo que nós vivemos, né? Agora é modo Nutella. Tem até aquelas garrinhas para não sujar a mão. Não. Hoje tem garrinha para não sujar o dedo. E aí, por que muita gente fica doente? Porque não cria os anticorpos, né, naturais. Porque na nossa época não tinha garrinha. A mão ficava melada? Não ficava melada. Não ficava melada. Nunca que a mão ia ficar melada. Só abrindo parênteses aqui para falar da pipoca, irmãos. Antigamente, tinha pipoca ali na Praça da Matriz, tinha pipoca e era diferente, colocavam a pipoca de forma diferente. Eles colocavam, eu não sei se até o material daqueles saquinhos de papel era diferente, porque eles colocavam, eles batiam assim, para caber mais, e botava mais, e batia, quase malabares, né, do sinal, com a pipoca. Mas não tinha esse negócio de garrinha não, hoje está diferente. Na Praça da Matriz, antigamente, para os adolescentes, foto 3x4, tinha uma máquina que botava a cabeça assim, ó. É o lambe-lambe, famoso lambe-lambe. Depois vocês perguntam aí, os papais, titi, todo mundo aí. Voltando aqui, eu falei para ele, a pipoquinha, irmãos, essas histórias que eu estou contando aqui, eu já ouvi falar. Eu ouvi falar, mas vamos lá. E aí eu mencionei isso para ele. E você? Porque eu observei, identifiquei justamente essa situação. Sabe, está cuidando muito, está dedicando muito, mas às vezes são situações pequenas que eu não estou deixando de dar a devida atenção dentro da minha casa. E aí isso dá uma brecha enorme para o inimigo, o diabo, vir com as suas artimanhas e tentar destruir a nossa família. Quantas famílias, irmãos, você conhece, que se diluíram, acabaram por coisas pequenas, por coisas minúsculas, e houve um problema enorme. Quantas situações você conhece? Eu tenho certeza que você conhece de algum caso. Mas a primeira lição que eu tiro aqui desse texto, que eu compartilhei com os irmãos, é justamente isso: a atenção dentro do nosso lar, cuidado. Vamos dar atenção às outras coisas, às outras demandas, trabalho, estudo e tudo mais, correr atrás, perfeito. Mas não deixe de dar atenção dentro da sua casa. Não deixe passar desapercebido o teu lar, que é o lugar de conforto, o lugar de segurança, o lugar de paz, o lugar de bênção. Não deixe de dar atenção dentro da sua casa. A segunda lição, estudando esse texto aqui, analisando, fazendo uma leitura, é que, sabe, muitas vezes tem muitas pessoas que só vão dar atenção e só vão valorizar depois que, exatamente, é o dito popular, né? Só dá valor depois que perde. Aquele povo, aqueles homens estavam indo atrás de Davi, vai em reino, vai para a guerra e vai tudo mais.
não estavam dando, na minha leitura que eu faço, a devida atenção. E depois, quando eles se depararam com o caos, com a luta, com o problema, com o fato de ter levado as suas famílias, eles choraram amargamente. O texto vai falar que eles choraram amargamente, choraram que ficaram sem forças para chorar, e desejaram até apedrejar Davi. Davi ficou angustiado com isso. Então, irmãos, aqueles homens, me parece que deram um maior valor depois que perderam. Que essa não seja a nossa realidade, que não seja a minha realidade e a sua realidade, e eu creio que não. Nós vamos valorizar, honrar nossa família, porque é uma bênção do nosso Senhor. Porque, irmãos, às vezes, muitas famílias, muitos lares, muita casa fica meio que no modo automático, e não dão a devida atenção, valorizando. E aí, quando aqueles homens se deram conta, tudo estava destruído e as suas famílias sido levado cativa. A terceira lição, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é que Davi, quando ele vê esse caos, essa angústia, essa luta, todo esse caos, esse cenário totalmente desfavorável, aqueles homens querendo apedrejar Davi. Olha como é que são as coisas. Quando tudo estava bom, eles estavam do lado de Davi, mas quando apertou, o que eles queriam fazer? Apedrejar Davi. Não, a culpa é de Davi, então vão apedrejar Davi. E o que Davi fez? Se fortaleceu no Senhor. Sabe, Davi, ele também chorou, ficou até sem voz também para chorar. Davi, ele ficou sem voz para chorar, ele chorou, ele se angustiou. Mas sabe, Davi viu aquele cenário todo mundo sem a sua família, aqueles homens desesperados, sem as crianças correndo, com o nariz escorrendo para lá e para cá. Davi, o que ele fez? Ele não se desesperou, ele não tirou a sua própria vida, ele não perdeu a esperança. A melhor decisão que Davi poderia fazer é se fortalecer no Senhor. Quantas pessoas hoje estão se desesperando porque estão passando algum problema dentro da sua casa, mas Davi, através desse texto, vai nos ensinar que eu não posso me desesperar, ainda que a luta venha. Sabe, e eu também aqui não quero desmerecer a luta de cada um, não, mas a palavra nos ensina isso, que eu preciso me fortalecer no Senhor. Sabe, é no Senhor que eu preciso me fortalecer, e Davi fez isso. Davi manda pegar o éfode, pegar roupa sacerdotal, me dá aqui. Davi se posicionou, não, eu quero agora eu vou falar com o mestre, agora eu vou falar com Deus, eu vou pedir orientação, o que eu tenho que fazer. Sabe, Davi mostra sua confiança em Deus nesse momento para nos ensinar que ele está se fortalecendo no Senhor. Davi, ele não pegou o telefone, as redes sociais, pastor Davi, o pastor Diego, Davi, eu estou falando de Davi, falei pastor Davi, pastor Diego, Davi ele não pega as redes sociais e vai colocar no Google, na inteligência artificial, como ele deveria resolver aquele problema. Davi, ele não abre o Facebook está um pouco antigo, né? Mas eu não domino muito essa área de tecnologia. Instagram eu não mexo. Mas Davi, ele não pega o telefone, não vai publicar no Instagram ou no Facebook, estou me sentindo mal. Davi, ele não posta nada, Davi não vai pedir orientação à inteligência artificial, não. Ele vai pedir orientação à inteligência natural do nosso Deus Todo-Poderoso. A inteligência natural do nosso Deus Todo-Poderoso. Foi em Deus que Davi se fortaleceu. Não foi nas redes sociais. Quantas pessoas, irmãos, estão passando por problemas, e o psicólogo, primeiro psicólogo,
ou outros profissionais também da área, são as redes sociais. Sabe? E aí nós aprendemos com essa leitura, com esse texto, que Davi, ele apresenta diante de Deus. Salmos 20, versículo 7, ou a parte 7, fala que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmos 105, 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Não sei onde vocês têm se fortalecido, mas Davi se fortaleceu em Deus. Estava sem força, mas se fortaleceu no Senhor. E aí na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, no nosso manual, existem inúmeros textos de homens buscando orientação em Deus, de como agir. Quantas pessoas hoje querem decidir tudo, fazer ao seu bel prazer, está passando por problema e aí querem fazer, querem agir, de fato vão ter que fazer, mas antes de qualquer coisa, peçam orientação ao nosso Deus. Pastor Diego mencionou, quando eu dei o sim, eu dei o sim depois que eu pedi orientação ao meu pastor, pedi permissão ao meu pastor, e ele deu, eu dei o sim aqui. Mas quantas pessoas, irmãos, e aí falando do nosso sumo pastor, do pastor dos pastores, tomam decisão e depois que toma a decisão, recorre a Deus, só falam com Deus: ó Senhor, eu fiz isso. Antes de fazer, Davi aqui está nos ensinando. Aqui existia o caos, todos tinham sido levados cativo, a cidade queimada. Davi está acostumado com guerra, os homens também. Davi poderia pegar os seus homens e ir atrás para guerrear, pelejar e tudo mais. Mas antes de Davi tomar essa decisão, o que ele faz? Ele recorre ao Senhor. Vamos lá acompanhar o texto? É o versículo 8. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Sabe, viu o que Davi fez? Olha, ele consultou: eu posso perseguir? Eu vou conseguir alcançá-lo? Aí o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Davi só foi depois da permissão de Deus. Então, família, antes de qualquer coisa, vamos consultar o nosso Senhor. Foi dito aqui no podcast PJM, no PJM, no podcast PJM, foi dito aqui, o que tem que ser feito para entrar num relacionamento? Orientação a Deus, direção, tem que pedir a Deus, falar com Deus, consultar a Deus. E aí no tempo de Deus, quando Ele falar, quando Ele decidir, é no tempo de Deus, do jeito de Deus, do modo de Deus, da forma de Deus, tudo de Deus. Temos que recorrer a Deus. Vamos caminhar. Davi consultou, e aí Davi consulta ao Senhor, Deus dá autorização: vai, pode ir, vá. E Davi sai com aqueles 600 homens e vai naquela caminhada. E aí o texto vai mencionar que chega em um determinado lugar chamado Ribeiro de Besor. Alguns homens estavam cansados, mas cansados por quê? Porque existiam bagagens, coisas pesadas, e aqueles homens que levavam essas bagagens estavam cansados. Então Davi deixa eles lá no Ribeiro de Besor e segue com 400 homens. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente finalizar. E quando deixa 200, segue com 400, e chegando lá,
Deus dá vitória àquele povo. Davi e seus homens destrói aquele exército, recupera todo mundo com vida, os despojos, pega tudo, pega as cabras, pega tudo lá, e eles recuperam. Deus restaura a vida deles, Deus restaura a família daquele povo, Deus restaura a família daqueles homens, Deus restaura. E aí Davi, quando volta, encontra aqueles 200, alguns sanguinários não queriam devolver nada para eles, dividir nada com aqueles 200, mas Davi falou: não, eles vão receber também, estão junto com a gente. Eu tinha até mais coisas para falar aqui, mas eu vou chegando ao final, irmãos, dessa mensagem narrada aqui, compartilhada com os irmãos, sobre essas lições que nós tiramos aqui para a nossa família. E eles vivenciaram problemas, mas em nenhum momento Davi, ele desistiu da sua família. Em nenhum momento aqueles homens também que estavam com Davi desistiram da sua família. Sabe, Davi, ele consulta ao Senhor, Deus dá direcionamento para ele, Davi vai até lá, recupera todo mundo, Deus restaura aquelas famílias. Queridos, eu não sei qual tem sido a sua realidade, eu não sei qual tem sido a realidade da sua família, eu não sei. Talvez esteja até muito bem, uma maravilha. Quem sabe Deus usa essa palavra aqui para trazer uma palavra de alerta, de cuidado. Talvez você até se encontre em algum ponto desse aqui. Talvez você meditando aí deve estar pensando: poxa, de fato eu tenho deixado a desejar na questão da atenção. Eu não sei qual tem sido a sua realidade, mas eu aprendo aqui nas Sagradas Escrituras, lendo esse texto aqui que compartilhei hoje com vocês, é que eu não posso medir esforços para lutar pela minha família. A minha família é o meu maior patrimônio. A minha família é mais importante do que os meus amigos, do que os meus jogos, meu lazer. A minha família é muito mais importante do que essas coisas. Então eu preciso dedicar mais tempo à minha família do que ao meu lazer. Talvez você tenha feito tantas coisas, mas em nada você tem consultado ao Senhor, tem pedido orientação. Senhor, o que devo fazer? Senhor, qual a direção que eu devo tomar? Senhor, poucos anos atrás, eu estava concorrendo numa igreja, e aí eu sempre em oração, Senhor, sabe, fale, se de fato é lá que o Senhor, eu buscando orientação a Deus, e eu lembro assim que eu tive um sonho, e aí eu entendi que Deus me respondendo que eu não iria passar, e aquilo, porque antes disso, tinha uma expectativa, gerava uma expectativa, a gente não sabia o que ia acontecer, mas eu lembro muito bem dessa experiência que eu consultei ao Senhor, e aí Deus me deu um sonho. Eu lembro que eu acordei, eu lembrava do sonho, aí falei com Deus, e aquilo trouxe uma paz no meu coração, porque Deus falou no meu coração, que eu entendi que aquele ministério não seria para mim, e ali eu descansei no Senhor, mas eu pedi direção ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos coisas sem pedir orientação a Deus, direção a Deus? Não, eu vou fazer isso, eu vou naquele lugar, eu vou fazer aquilo, não, eu quero fazer esse negócio, eu quero ser líder desse ministério, eu quero trabalhar aqui, quando na realidade, Senhor, tem essa situação no meu coração, eu quero colocar diante do Senhor, traga a resposta, traga a confirmação, mas sabe, em tudo nós temos que pedir confirmação a Deus. Eu sei, irmãos, que passado essa situação, Davi foi, e o texto vai nos mostrar, lá no final do texto,
que Deus restaurou, trouxe de volta todo mundo com vida, trouxe todo mundo, a família foi restaurada. Eu fico imaginando quando chegaram em Ziclague, que estava tudo queimado, mas todo mundo voltando junto, celebrando, pulando, cantando, se alegrando no Senhor, porque Deus havia restaurado aquelas famílias. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Nós vamos estar orando, conforme eu mencionei.